Considere esta pergunta: por que o diabo odeia tanto a família? Pense um pouquinho. Nós temos visto o que tem acontecido com as famílias de forma geral e a família em si como instituição no mundo hoje. Famílias destruídas, famílias separadas, casamentos falidos, cada vez menos casamentos, cada vez mais divórcios, irmão matando irmão, pais matando os filhos e vice-versa. O ódio imperando nos lares. E a família que Deus criou sendo substituída por outros tipos de arranjos sociais. Por que a família é tão odiada pelo diabo? E o que isso tem a ver com você? O que você pode fazer a respeito disso? Quer você tenha família ou não? Vamos entender, preste muita atenção. Deus, ele se revela como família. Ele se revela sobretudo como Pai. Quem não conhece a oração do Pai Nosso que está nos céus? Deus é Pai, mas também é Filho na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele é Pai, ele sabe o que é ser pai, ele sabe a dor de um pai, você mãe, você pai que está passando por lutas com seus filhos, Deus sabe exatamente o que é esta luta, porque ele é pai. Deus também sabe o que é a dor do filho, o filho órfão, o filho sem pai, o filho que foi abandonado pelo pai, porque ele também é filho. A Bíblia apresenta Deus também como marido. Como diz lá o profeta Isaías, o teu Criador é o teu marido. Então ele sabe o que é casamento, pois ele mesmo criou o homem e a mulher e os uniu em casamento. Ele sabe o que é ser marido, ele sabe o que é casamento. Deus sabe também, na sua essência, na sua natureza, o que é ser irmão. Pois a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros do Pai com Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus é nosso irmão mais velho, nosso Big Brother. O Senhor Jesus nos trata como irmãos. Então você vê que tudo em relação a Deus está relacionado à família. E, portanto, Deus nos deu família para que nós possamos compreendê-lo melhor. Você está acompanhando? Vou repetir. Deus instituiu a família para que, nos relacionando, aprendendo a nos relacionar com os nossos familiares, cumprir a nossa função dentro da família, nós possamos também aprender a nos relacionar com Ele. Então, quando eu aprendo, por exemplo, a honrar pai e mãe, eu estou aprendendo a honrar a Deus. Se eu sei o que é honrar pai e mãe, então é mais fácil para mim saber honrar o meu Deus Pai. Se eu sei o que é lidar com os meus irmãos, eu também sei como é ter um irmão mais velho como o Senhor Jesus. Eu sei o que ele significa para mim. Se eu tenho esposa, se eu sou casado, se eu sou marido, ou você, esposa, tem marido, e você, marido, tem esposa, você entende melhor o que é a aliança com Deus, o que é o casamento com Deus, quando ele diz o teu Criador é o teu marido. Quer dizer, quando você tem uma família e você, por todas as dificuldades e tribulações que nós enfrentamos naturalmente em família, não é? Não há família perfeita. Mas quando você vive numa família, você já está mais do que meio caminho andado para entender como você deve se relacionar com Deus, como deve ser o seu relacionamento com Ele. Agora, elimine família da vida do ser humano.
Suponha que uma pessoa cresceu jogada no mundo sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém para cuidar dela. Nunca soube o que é isso, o que é uma família. Quando essa pessoa ouve falar de Deus, ela está muito lá atrás, muito longe de compreender que Deus é esse. Como assim Deus? Pai? Que pai? Eu não tive pai. Como assim Deus pode ser pai se eu nasci sem pai? Você está entendendo a dificuldade? E eu já conversei com muitas pessoas que enfrentaram muita dificuldade para se relacionar com Deus porque tiveram aqui na Terra um relacionamento muito turbulento com o seu pai terrestre, seu pai terreno. Ou foram abusadas, ou foram abandonadas, sofreram com o pai terreno e, portanto, não tiveram referência nenhuma do que era um pai de verdade. Então, o conceito de Deus, a pessoa de Deus como pai para elas, era uma coisa muito distante, difícil de apalpar. Então agora você entende por que o diabo odeia tanto a família. Por que ele trabalha tanto para destruir a família. Porque eliminando a família, os laços familiares da vida do ser humano, ele afasta o ser humano de Deus. Ele tira do ser humano toda a referência de Deus. Muito bem. Uma das formas que ele faz isso, e você tem que vigiar a respeito, é com as mágoas. Como eu dizia, a vida em família não é fácil. Eu tenho família. Eu sou casado, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão. Eu sei o que é a vida em família. E você sabe que as pessoas da nossa família estão muito mais habilitadas para nos ferir do que outras. Porque um estranho, normalmente, se um estranho nos xinga na rua, você está andando na rua e vem um estranho e xinga você vai falar, maluco. Mas se você chega em casa e o teu irmão te xinga, dói, não dói? Tua mãe te xinga, teu pai te humilha, dói. Dói muito mais do que uma pessoa estranha na escola, um colega, etc. O diabo sabe disso. Então o que ele faz? Ele promove as dissensões, ele promove os desentendimentos familiares. E faz questão de que as feridas emocionais causadas pelos nossos familiares não sequem, não curem e fiquem ali no coração, fazendo questão de que você se lembre sempre do que o teu irmão falou, do que o teu pai falou, o que a tua mãe falou, o que fez, o que deixou de fazer, etc, etc. Então ele fica mantendo aquela memória ruim na sua cabeça e dizendo para você assim, você não pode perdoar não. Fulano, trate o fulano como se tivesse morrido para você. Então ele alimenta essa mágoa para que você fique longe e você fique estimulando essa divisão, essa separação, enfim, a destruição familiar. E isso também afeta a sua vida espiritual. Quer dizer, enquanto você odeia o seu familiar, enquanto você tem mágoa do seu familiar, enquanto você guarda ressentimento do seu familiar, trata com indiferença, etc, etc, o que é que você está fazendo? Adivinhe, vamos lá, você é inteligente. Você está acompanhando desde o início a mensagem. O que é que você está fazendo quando você está trabalhando contra a sua família, nutrindo sentimentos contrários aos seus familiares? O que é que você está fazendo? Você sabe a resposta. Vamos lá. Não sabe? Muitos já acertaram. Quem não acertou, eu vou falar. Você está fazendo a obra do diabo. Quando você odeia a sua família, você despreza, você trata mal, você nutre sentimentos ruins contra eles, você está fazendo a obra do diabo. Exatamente isso. Você está permitindo que o mal use você para destruir a família. E tratando mal a si mesmo, porque a sua vida espiritual também está sendo prejudicada. Então o que é que você tem que fazer? O que é que nós temos que fazer com isso? Primeira coisa, você deve viver em paz no que couber a você, no que depender de você. Você tem que viver em paz com todos, não só da família, mas com todos. Então, relevar, olhar para frente, perdoar. O perdão não depende da pessoa merecer. A pessoa pode ser má, pode ser terrível, mas você tem que fazer como Jesus fez. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
Então você pode orar pelo seu familiar, você pode pedir a Deus para limpar seu coração. Não ficar guardando isso para que você não faça a obra do mal e nem o mal te use. Então você pode perdoar os seus familiares e você pode começar a investir mais na sua família. Investir em que sentido? Não só tipo assim, tá bom, não vou odiar não, mas também não vou amar. Não, é deixar de odiar e passar a amar. Deixar de fazer o mal, sentir o mal ou deixar a indiferença e começar a tomar iniciativas em favor de mostrar amor, bons exemplos para os seus familiares, mesmo que eles te paguem de volta com o mal, mas você paga o mal com o bem. Assim você deve tratar os seus familiares, porque, segundo a palavra de Deus, quando nós pagamos o mal com o bem, então nós não nos deixamos vencer do mal, mas nós vencemos o mal com o bem. Faça isso com a sua família, que você vai ver que isso vai refletir de volta para você em um bem-estar espiritual, emocional, e também a sua família vai aprender um pouquinho mais sobre como deve ser uma pessoa de Deus, porque elas veem isso estampado em você.